Você falou em alguns momentos aí sobre a diferença de você treinar um atleta e treinar alguém que é só fisicamente ativo ou até está começando a se exercitar. E a gente sabe que tem diferenças. E aqui, pensando no treinamento de força, quais seriam assim, os cuidados que a gente tem que ter pensando em alguém que não é tão treinado e que não tem tanto lastro assim, de treinamento na hora da gente for prescrever o treino? Boa, Carlão. Obrigado pela pergunta. De fato, quando a gente olha para as diretrizes de prescrição de treino, nós estamos lidando com, digamos, as mesmas leis para qualquer público, vamos dizer assim. Então, as leis que regem o treino de alguém treinado e destreinado são as mesmas. O que acaba diferenciando é que justamente dentro dessas leis existem formas de você modular esse estímulo para diferentes sujeitos. Então, por exemplo, quando eu falo que uma pessoa que, pelo método tradicional, vamos dar um exemplo, né, vai fazer aquele treino de resistência de força com uma carga intermediária, lá, 60 e poucos por cento, um atleta vai trabalhar sempre no regime maior de repetições. A ação de 8 a 12 repetições, o atleta trabalha com 12. O intervalo de recuperação é de 3 a 5 minutos, o atleta trabalha com 3. Quantas sessões de treinamento são suficientes para estimular um atleta? Normalmente você precisa de mais sessões, então o atleta normalmente vai ter algo em torno de 3 sessões como essa na semana, ao passo que o sujeito destreinar vai ter 2. Então, quando a gente pensa na modulação das cargas de treino, e quando você olha para os livros de treinamento, eles sempre trazem para a gente essa margem de trabalho, de tanto a tanto, no intervalo, de tanto a tanto para a intensidade, de tanto a tanto para a duração. E essas margens, elas foram compostas justamente para a gente conseguir lidar com essas diferenças. Para além disso, eu gosto muito de alguns atletas, de alguns autores. Um deles eu sou fã de carteirinha, que é o Stephen Seiler, né? Lá da Noruega, né? O Seiler esses dias fez um post, já faz um ano que ele fez esse post no Instagram, e eu acho que até comentei com você sobre isso, né? Falei, o Seiler postou lá no Instagram o seguinte: a gente passa a vida estudando método de controle de carga, a gente passa a vida vendo os indicadores fisiológicos, indicadores motores, índice de força, enzima, não sei o que lá. E ele fala o seguinte: olha, apesar de toda essa precisão de medida, apesar de todas essas informações que a gente pode obter por meio do avanço da ciência, eu ainda não conheci um melhor mecanismo de controle de carga que seja do que o treinador e o atleta, um pergunta para o outro: e aí, como é que você está se sentindo, né? Quer dizer, desde que o atleta seja honesto na resposta, você tem condições de modular o treino a partir dessas respostas. Então, desde uma conversa informal até o cuidado com esses limites superiores e inferiores de intervalo de aplicação de estímulo e da densidade de treino, né, da disposição de treino frente à necessidade de recuperação que um sujeito menos treinado frente a um cara treinado, eu vejo o caminho para a prescrição do treino. Perfeito. Bom, você comentou aí sobre o Stephen Seiler. Eu me lembro de uma palestra que eu assisti dele há uns 2 anos. Ele disse exatamente isso, que o treinador mesmo é o responsável pelo desempenho do atleta. A gente está aqui ajudando e a gente tem que ter a clareza que a gente vai dar uma pequena ajuda, mas que no final das contas é o treinador que vai fazer o atleta desempenhar melhor.